E aí, beleza? Então, pessoal, aqui é o Marcelo Maia e para o vídeo de hoje eu trouxe um professor da UFMG em Direito Penal e ele vai falar um pouco mais sobre o poder da argumentação, ou seja, como que nós podemos melhorar a nossa comunicação com as outras pessoas. Então você tem uma série no YouTube, né? Pois é, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Eu tenho uma série no YouTube, que eu fiz uma série sobre falácias na argumentação jurídica. No curso de Direito é muito importante a gente debater de forma honesta e de forma que a gente evite as falácias, que a gente evite argumentos que não são argumentos honestos intelectualmente. E eu fiz uma série então para tentar mostrar isso para o pessoal, como argumentar bem. Então, você pode dizer um pouco mais, uma dica de como que as pessoas podem utilizar essas técnicas para aumentar seu poder de comunicação sem perder a amizade, né? Sim, é muito importante as pessoas entenderem que o debate não pode ser pessoal. Então nós temos aquela famosa falácia ad hominem, né, que é o sujeito xingar o colega em vez de atacar os argumentos dele. Então é uma falácia que é bastante comum. Então às vezes, em vez de você falar que ele está errado, que o que ele está desenvolvendo o raciocínio está errado, você fala que ele, sei lá, ele é burro, ele é idiota, o que é bastante problemático e acaba perdendo a amizade com razão, inclusive. Né? E o que a pessoa pode fazer para ter essa comunicação, dar essa volta sem... Quando você tem alguma coisa que você não gostou, por exemplo, mas como que você pode dizer isso de uma forma que continue a argumentação de uma forma favorável? O ideal é que sempre seja voltada a ideia dentro da discussão e não contra a pessoa. Porque você pode discordar totalmente das ideias da pessoa e continuar amigo dela, continuar, né, perfeitamente conversável com ela. Então, na verdade, os raciocínios eles têm que ser em torno das questões que estão sendo desenvolvidas. Né? Não é em relação à pessoa, não é em relação ao tom, porque muitas vezes você vê na internet as pessoas falando assim, você escreveu isso errado, o seu português está escrito errado, mas às vezes ele escreveu com português errado, mas a ideia que ele desenvolveu ali está completamente correta. Né? A pessoa se sente ofendida, né, por ver aquilo, talvez ela escreveu lá sem querer e sim, e né? já chega atacando, então não é uma estratégia muito boa. Né? A ideia, quando é uma discussão bem intencionada, quando é uma discussão honesta intelectualmente, não é realmente você ofender a outra pessoa, porque às vezes ela é uma ótima pessoa, você só discorda dela naquele ponto específico. Né? E no direito isso é muito importante, porque afinal de contas, se a gente for brigar com todo mundo que a gente discorda num tribunal ou na vida, né, acaba que você vai ter muitos inimigos. Né? Então, a gente tem visto hoje na internet, nas redes sociais, você pega aí algumas discussões aí políticas de vários tipos, que as pessoas realmente ficam inimigas por conta de questões que não deveriam ser inimigas. Então, diferença de opiniões, né? Diferença de opiniões. Né? Então, o ideal é realmente que as questões sejam voltadas para a discussão das ideias, né? E não do tom da ideia ou da pessoa, alguma coisa do gênero. Então, você tem alguma dica para a pessoa poder se comunicar de uma forma melhor, identificar algumas falácias? Quais são as falácias mais comuns que nós podemos encontrar numa comunicação? O ideal é justamente as pessoas conseguirem identificar as falácias dentro de um debate, dentro de um discurso. Então você tem vários tipos de falácias. Por exemplo, a falácia do espantalho. Às vezes você está conversando sobre um determinado tema, você está debatendo sobre um determinado tema, aí o seu interlocutor, ele cria uma variante daquilo que você está falando, que ele cria uma caricatura daquilo que você disse, e aí ele começa a refutar a sua caricatura. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na discussão sobre desmilitarização da polícia. Às vezes a gente tem essa discussão, aí alguém fala assim, mas você quer que a polícia ande desarmada. Mas isso não é desmilitarização, essa discussão não é sobre desmilitarização. Então o que eles fazem? Ele pega o seu argumento original e cria uma caricatura dele, como se alguém defendesse que a polícia saia por aí desarmada. E aí ele começa a rebater a caricatura e não o seu argumento propriamente dito. Então, se você identifica isso, o ideal é que você, logo que ele fale isso mais rapidamente, você já vira para ele e fala assim, não é isso que eu estou dizendo. Porque aí você já impede dele prosseguir com o argumento de tentar refutar uma coisa que você não disse. Porque se você está numa plateia, por exemplo, isso é um debate público, as pessoas estão assistindo, e você começa a tentar rebater essa caricatura, você acaba se comprometendo. Porque vai chegar uma hora que o seu público vai achar que você disse aquilo realmente, quando você jamais disse aquilo. Né? Então, assim, identificar essas falácias no discurso, especialmente quando o debate é público, é bastante relevante para você impedir que o seu interlocutor te leve para um caminho que não é o seu.
Essa é a ideia. Muito bom. Existe algum outro exemplo de falácia que você pode dar pra gente também? Bom, tem vários. Por exemplo, nós temos a falácia do verdadeiro escocês, né? Essa falácia, ela é muito comum. Às vezes você está numa discussão, aí você fala assim, explodiu uma bomba lá no Oriente Médio, né? Isso é coisa de um fundamentalista islâmico. Aí a pessoa fala assim, não, mas esse não é um verdadeiro muçulmano, porque os verdadeiros muçulmanos, eles são da paz, do amor, etc. Quer dizer, o que ele faz? Quando alguém do grupo dele não age da forma como ele considera a melhor forma possível de agir, ou seja, não tem uma atitude pacífica, alguma coisa assim, ele exclui aquela pessoa do grupo. Ele diz, olha, esse aí, ele explodiu a bomba, mas é porque ele não é muçulmano de verdade, né? Ele é um não muçulmano. Então a pessoa acaba tirando aqueles indesejáveis que pertencem ao grupo fora para se esquivar de ter que assumir aquela responsabilidade pelos radicais do grupo. Isso acontece normalmente quando você tem algumas pessoas que defendem ideias radicais dentro de um grupo. A tendência é tirar os radicais fora e falar, não, o nosso grupo é sem os radicais, né? O que é cômodo, se você pensar num debate, você tira os mais radicais do grupo e aí fica mais fácil de você se defender. Isso é muito interessante. Então nós podemos utilizar essas técnicas para aumentar também o poder de comunicação, você conseguir se debater de uma forma mais eficiente, sem criar inimizade e tudo mais, né? E honesta, principalmente, porque se o debate é feito com honestidade, se o debate é feito sem o uso de falácias, consequentemente você consegue chegar a conclusões melhores, de forma mais proveitosa para todo mundo e principalmente também sem, né, fazer inimizade com ninguém por conta de ideias. As ideias podem brigar, mas as pessoas não precisam brigar por conta dessas ideias, né? Legal. Então, pessoal, quem quiser saber mais informação, pode entrar no canal do Túlio. Basta clicar aqui no rosto, vou colocar um link também na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desse conteúdo, like, compartilhe com seus amigos.